congelado. Olha que imagem dele, olha. Uma imagem olhando para o horizonte, olhando para o infinito. Você tá aí, Bruno Aleixo, ou você caiu? Eu acho que ele me deixou sozinho aqui. Alô, Bruno Aleixo? Chamando, Bruno Aleixo! Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 198 do seu podcast favorito de velocidade, na véspera do carnaval, e nós estamos aqui trabalhando. Eu e Fábio Campos, né, que o Adalto tá lá ainda, curtindo seu carnaval, né, com aquele colar havaiano, pulando o carnaval lá onde ele tá. Ou será que ele tá em outros lugares? Talvez guerrilhando, em regiões separatistas, não sabemos, né? A gente não sabe onde o Adalto está, a verdade é essa, uma hora ele aparece aí, mas eu estou aqui na véspera do carnaval para trabalhar e responder as suas perguntas com ele, o Fábio Campos, que já apareceu aqui, está pronto também. Você não é muito carnavalesco também, né, Fábio Campos? Como não? Assim, Não. Curtiu, o senhor gosta mais de assistir, né, lá os desfiles e tal. Não. Já foi essa fase? Foi, né? Já foi muito longe essa parte. Isso aí. Esse meu carnaval vai ser o seguinte, Bruno Aleixo, puro e simples. Estudar pré-temporada. Ler, correr atrás, tentar decifrar, tentar fazer aquela combinação de voltas, informação de número de voltas, tempo de volta. Já comecei, já estamos preparados aqui para falar bastante coisa. Agora, por exemplo, nesse terceiro dia, nós estamos gravando depois do encerramento do terceiro dia, esse vai ser debulhado, porque até agora a gente casa a informação. Né? Agora a gente tem todas as voltas para tentar tirar alguma coisa, mas sempre com aquela ressalva. Calma. Eu não vi as perguntas, não sei como estão as perguntas, mas já me adianto. Calma, gente. Muita calma. Até porque aconteceu uma coisa nessa pré-temporada, eu não vou falar ainda, vou deixar aí aquele teaser para durante o programa. Aconteceu uma coisa nessa pré-temporada que afeta em muito a validade dos tempos. Mas deve ter perguntas a respeito disso. Se não tiver, eu puxo a orelha de todo mundo no final do programa. O que será que aconteceu, hein? Vamos saber daqui a pouco. Bom, os nossos twitters, né, estão aparecendo aqui embaixo, né? O meu, @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRacing, e o do Fábio, o @CampusFB. E a gente vai responder as perguntas, né? Como a gente falou, o programa dessa semana, essa semana foi toda os horários meio dançados, os dias, né? Quarta e sexta, mas o importante é ter duas edições, o importante é ter esta edição em que a gente responde as suas perguntas, né? Tivemos uma audiência muito legal na quarta-feira, né? Um programa de quarta, muita gente. Muito legal, Aliás, agradecer. O feedback foi bem legal, né? Na nossa página do YouTube. Então foi muito boa a audiência. Espero que o pessoal tenha gostado do nosso programa técnico, que podia ter sido até maior. Entendeu? Depois eu fiquei pensando, não falamos dos freios, por exemplo. Verdade. Então tem muita coisa que a gente ainda vai falar, que a gente ainda vai. Uma coisa aqui para esclarecer, aliás, duas coisas, né? Primeiro, um pedido de desculpa sobre o meu áudio o meu áudio no último programa estava um lixo, mas é porque eu ativei o microfone errado e no meu retorno aqui não estava aparecendo que estava errado, e do Fábio também não. Então ficou aí depois que eu vi que estava errado, mas agora está certo. Isso é porque ele lida com microfones há mais de 20 anos, ele lida com microfone, formado em jornalismo. Por esse detalhezinho ele esquece, mas acontece. Jornalismo. Aliás, que tristeza o jornalismo brasileiro, né? Nessa época de guerra. É difícil acompanhar, né, o noticiário aqui pelo Brasil e saber exatamente o que está acontecendo. Eu que não sou muito entendido de geopolítica internacional, queria muito entender um pouquinho, mas com a turma daqui, olha, fica complicado, viu? A gente fica triste. É a mesma coisa que o automobilismo. Procure os canais certos no YouTube, porque também tem muita coisa que você não vale a pena nem chegar perto, nem clicar. Mas, cara, é igual ao automobilismo. Os canais certos do YouTube, quem quer se informar, se informa. Agora, eu estou impressionado, Bruno, com a cobertura, não só porque, aliás, o mundo é meio que diferente, né? Da última quarta-feira que a gente gravou, né? O mundo está meio que diferente. Aliás, a gente encerrou a gravação aqui e o mundo tornou-se diferente horas depois, né? Foi tipo assim, né? Vamos fazer igual aqueles presidentes, né? A culpa foi nossa que influenciamos. Assim como, Bruno, tem a semelhança entre guerra e pré-temporada, em termos de cobertura internacional, claro que não existe nenhuma semelhança, estou falando em termos de cobertura de pré-temporada e cobertura de guerra, eu estou, mais uma vez, continuo muito impressionado pela imprensa internacional, a diferença, não estou querendo
Você está criticando, eu estou só fazendo a diferença. Não, mas a cobertura da guerra, assim como a cobertura da pré-temporada das TVs inglesas, da guerra da TV americana e da pré-temporada das TVs inglesas, repórteres espalhados por todos os pontos, um fluxo de informação que eu já acompanho a transmissão da Sky, vai fazer 10 anos agora em março, porque é justamente desde a primeira transmissão que eles fizeram. E eu continuo me impressionando com a pré-temporada, como que o excesso de repórteres dele na pista, o fluxo de informação, e a mesma coisa a cobertura das televisões americanas da guerra. Os caras estão lá nas cidades onde está sendo bombardeado, o repórter tem que abaixar, é até uma coisa assim que você pensa assim, até perigoso, mas os caras têm repórter por toda a Ucrânia. E a imprensa brasileira não, você põe um repórter ali na fronteira da Polônia. Essa diferença é impressionante, é uma diferença gritante. Pois é. E a outra coisa que eu ia falar é o seguinte, tem muita gente aí questionando sobre os agregadores de podcast, onde que tá, onde que não tá, porque tá desatualizado, não consigo baixar, não consigo ouvir no Spotify. Gente, tá tudo com o Adalto. A gente não sabe como resolver esse problema. Então, quando o Adalto... Essa é a sua resposta, tá tudo com o Adalto. Não, eu não sei resolver. Além de você puxar o tapete do chefe, você lava as mãos assim em rede nacional. Eu não posso prometer para o ouvinte que vai estar. Então, assim, se você quer ouvir só, por enquanto o Adalto não volta, descobre aí deve ter algum aplicativo que baixa o áudio do YouTube, ou converte o vídeo em áudio, sei lá, deve ter alguma coisa, porque quando o Adalto voltar, vai normalizar, mas agora ele tem as senhas lá dos negócios, então eu não sei como resolver, não xinga a gente não, a gente tá aqui assim, tentando manter o avião voando aqui do jeito melhor possível, né? Aliás, é um absurdo esse tamanho de férias, né? Eu acho férias longas dessa maneira um verdadeiro absurdo. Só queria deixar isso registrado aqui. Passou um pouco do limite, né? Mas a gente, tudo bem, né? Como é o chefe, a gente aceita, né? Férias desse tamanho não podem acontecer. É isso aí. Bom, vamos começar as perguntas, né? Porque são bastante perguntas para uma sexta-feira de carnaval, né? E teremos muito trabalho pela frente. Começando pelo Plínio Rodrigues. Ele quer saber o seguinte: foi possível perceber se a chuva realmente pode ser um problema para o efeito solo nos testes de hoje? Molharam a pista lá, né? Botaram o famoso caminhão-pipa, molharam lá, e para poder testar na chuva. É aquele negócio, né, Plínio? A pergunta é muito boa. É uma das coisas que eu acho que a transmissão dos testes faria muita diferença se a gente estivesse vendo os testes. A gente podia concluir melhor quem está em volta rápida. Há uma diferença de spray em determinados pontos da pista. É o tipo de coisa que a gente poderia olhar. Só analisando pelas poucas imagens, eu estou me baseando até mais nas fotos que a gente vê dos shakedowns. A Williams e a Mercedes fizeram shakedowns. Aí é shakedown de verdade, né? Aqui em Silverstone, os caras deram as voltas naquela instalação do carro, aquela questão promocional também. Enfim, a estreia dos carros, quando eles dão ali algumas voltas na pista, depois que eles são lançados. Baseado nas fotos, sempre com esse asterisco, eu acho que, primeiro, a função do efeito solo está clara, que é muito efeito solo, não é pouco, isso está claro. Eu acho que isso está muito visível. Ele vai dar certo, ele tem um efeito que com o ar, de jogar o ar para o alto, a saída do difusor casado com a asa, quando vira água, porque quando chove, a água substitui o ar. Parece meio bobo falar isso, mas a água faz no carro o caminho do ar. É uma parede, assim como é uma parede de ar para cima, não no carro de trás, é o que se espera, a parede de água. Pelas fotos que eu vi, até tuitei sobre isso, torçam para não chover. Eu acho que não existe mais corrida de Fórmula 1 na chuva. Eu acho, deixando muito clara essa palavra. Porque sem ver, só por foto, é difícil. Mas a impressão que eu tenho, Bruno, não sei se você tem a mesma impressão, é que na chuva não vai haver corrida mais. Porque nessa sexta, com a pista molhada, não estava chovendo, ou seja, não tem uma intensidade de água, você só tem a pista molhada. Há uma parede de spray em algumas fotos que eu não estou nada otimista, Bruno. Talvez não tenha na chuva forte, né? Mas na chuva mais fraca, quem sabe, né? Pode ser, não sei, vamos ver.
De qualquer jeito é uma... Porque não estava chovendo hoje, era só a pista que estava molhada. Era só a molhada. pista molhada. De qualquer jeito é uma tristeza, né? Porque corrida na chuva é corrida na chuva, né? Fórmula 1 tem que correr em qualquer situação, né? É a categoria mais importante do automobilismo. Bom, o André Aires é um dos que reclamou lá dos agregadores. Não xinga a gente, André Aires, a gente vai dar um jeito, cara. Deixa o Adalto voltar que tudo vai se normalizar. Quais são os principais indicativos de desempenho da ordem de forças entre as equipes que vocês observaram após esses 3 primeiros dias de teste de pré-temporada? O porpoising será um fator no campeonato ou será resolvido rapidamente? Esse porpoising é aquele efeito que fica o carro pulando na reta? Nossa senhora, hein? Eu fiquei com dor de cabeça só de ver o Carlos Sainz ali na reta. Rapaz, como é que vai fazer, hein? Eu acho que uma pergunta dele mata a outra, né? Porque, primeiro, gente, qualquer pré-temporada, diferente da maioria, eu não dou tanto valor para tempo, para relógio, para cronômetro. O que a gente tenta entender é momentos da pista em que os tempos foram feitos, tamanho do long run, tempos foram feitos no long run, né? O carro dá várias voltas, para quem está chegando, se acostumando com os termos do automobilismo, né? Long run, o cara enche o tanque e faz longas corridas, longas simulações, fica lá 10, 15, 20. Aliás, isso é outra coisa, né, Bruno? A durabilidade que a Fórmula 1 atingiu é uma coisa absurda, né? Os caras não quebram. Hoje teve umas bandeiras vermelhas, mas a quilometragem que os caras alcançaram é uma coisa assim, é incrível. Se você comparar, por exemplo, com a mudança de 2014, tudo bem, era uma mudança de motor, era uma mudança mais sensível. Mas a Red Bull, por exemplo, Bruno, olha que coisa interessante. A Red Bull, ela completou 147 voltas, eu acho que no primeiro dia, que são 8 voltas a mais do que o primeiro dia da última pré-temporada, que era carro conhecido, era um carro apenas ajustado, adaptado àquelas questões aerodinâmicas. Não, agora um carro novo, um carro começando do zero, e os caras deram mais voltas do que no ano passado com os carros. O André Aires colocou aqui, a Ferrari deu 439 voltas. Imagina. Ele colocou, pois é. Eu acho, assim, eu não vou agora gritar que a pré-temporada ficou muito grande, porque eu estaria sendo desonesto, já que eu não critiquei antes. Mas eu sempre critiquei em outros anos, o ouvinte do Loucos mais louco vai se lembrar que a gente já debateu isso aqui outras vezes. Pré-temporada tem que ser cada vez menor. Porque é muita volta. Os caras fazem 2 grandes prêmios numa sessão, ou de manhã, ou de tarde. É muita volta, é muita coleta de dados. Para o ano que vem, aí eu já vou levantar essa bandeira. Para o ano que vem, eu acho que 2 dias de pré-temporada. Eu acho que já dá. Dá para os caras já conseguem fazer várias simulações. E o que eles não conseguirem, eles vão simular durante o final de semana. Eles vão treinar durante o final de semana. Não é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim. Eu sempre lembro 2018, aquela pré-temporada que nevou. Lembra, Bruno? Em Barcelona, quase ninguém andou. Tiveram que andar só na segunda sessão, perderam mais da metade da pré-temporada. O começo do ano foi sensacional. A gente tinha Red Bull ganhando, Ferrari ganhando, Mercedes ganhando. Foi excelente, porque os caras estavam aprendendo. Aprender durante o jogo ser jogado não é necessariamente uma coisa ruim. Claro, você não vai cancelar a pré-temporada, não é isso que eu estou dizendo. Mas ela pode ser bem reduzida. Agora, você já quer falar do porpoising, Bruno? Ou você quer... Então, tem outras perguntas sobre ele. Então vamos tocar. Já a gente responde. André, assim, definição de força, cara. McLaren e Ferrari parecem consistentes, estão virando bem, estão virando muitas voltas. Agora, Red Bull e Mercedes me parecem muito ajuste. Entra na pista, ajusta, volta, testa isso, testa aquilo. Difícil demais dizer a ordem, mas a gente vai dando algumas pistas aqui, né? É isso aí. Lembrando que em 2014 os carros nem andaram, né, na pré-temporada. Isso, foi aquela pré-temporada que a Red Bull completou 10 voltas. O Rio do Lima já tem um tempinho que não manda perguntas. É verdade, senhor Rio do Lima. O senhor, por favor... Depois de 3 dias de pré-temporada, já dá para dizer que não haverá uma nova Brown? O Rildo tá com medo de aparecer uma Brown nova aí, ó. Uma boa pergunta. A Brown, ela explodiu na pré-temporada. A pré-temporada da Brown já foi muito... As pré-temporadas de Fórmula 1, elas não são tão enganação como as pessoas pensam. Elas dão pistas que normalmente têm sido certas. Mas essa pré-temporada, gente, é muito diferente. Esses 3 primeiros dias, eu entendo a ansiedade, eu entendo as pessoas querem saber, querem decifrar, mas, gente,
os mandamentos dessa pré-temporada eram quilometragem, correlação, ou seja, você aprender se o seu túnel de vento está te passando os dados certos. Por isso que tem aquelas grades, todos o Bruno citou aqui no último programa. Os carros entram na pista com aquelas grades. Para que eles entram com aquelas grades? Para aferir se o túnel de vento está simulando, e o CFD, que é o computador, esse até mais ainda, está simulando corretamente o fluxo de ar. Naquela grade, cada furinho tem um sensor. Então o ar está passando muito nesse aqui nem tanto, está sendo direcionado mais para cá, mais para lá. Então, isso já é feito toda hora. Isso já é feito até em sextas-feiras de grandes prêmios. Agora, nessa pré-temporada, gente, esses mandamentos, correlação, quilometragem, para você ver até onde vão as suas peças, e compreensão. Essa é a terceira palavrinha que estava me fugindo. Compreensão, você entender como que eu ajusto esse carro. Se eu fizer isso aqui, ele reage assim. Então, gente, os 3 primeiros dias de vida de um carro é muito aprendizado para a gente bater o martelo em quem tá bom e em quem tá ruim. Até uma Brown pode aparecer. Eu ainda acho que uma Brown pode aparecer. No Bahrein, teoricamente, eles vão soltar mais. Eles vão se soltar mais no Bahrein. Ali a gente pode ver se tem alguém mais lá na frente. Eu acho que a chance de ter uma Brown, tomara que não. Tomara que ninguém comece disparado. Mas ela ainda não está descartada, não. A pergunta é boa. Essa pré-temporada da Brown eu lembro bem, porque várias pessoas falaram, né? Ah, não, eles estão blefando, porque não tem patrocínio, tralalá. Aí chegou na Austrália, eles cravaram todo mundo lá. Não, eu já vi, Bruno, eu já vi o Barrichello contar que eles voltaram pro box no primeiro dia e falaram assim, cara, vamos devagar. Vamos encher tanque. Deixa abaixo. Vamos deixar abaixo, vamos devagar, porque é muito bom, é muito rápido. É isso aí. Aliás, nós estamos devendo um especial aqui da temporada de 2009. Quem sabe na próxima leva de especiais aí a gente não coloca, porque essa temporada é bem interessante. Não interessante de competitividade, né, mas interessante de análise. De acontecimentos. Sim, de acontecimentos, sim. O César Alvarez, a primeira pergunta que faço a vocês é sobre o que vocês acharam da Ferrari nesse primeiro teste em Barcelona. A segunda pergunta é sobre os carros estarem pulando nas retas aí, ó. Todo mundo quer saber. Se isso pode ser um problema grave, ó. Para a coluna do piloto pode ser bem grave, hein? O Alonso, que é mais velhinho, rapaz, deve estar preocupado. Que absurdo. Que absurdo. Alonso que quebrou nessa quebrou lindamente, hein? Botou fogo no carro. Sim. Aliás, eu publiquei uma foto linda, assim, dele. Ele todo enfumaçado, assim, o ângulo da foto, como se ele estivesse dentro da fumaça, assim. Eu achei a foto muito legal. O que nós achamos da Ferrari, né? Eu acho que a Ferrari está sólida. A palavra é essa. Eu vi gente usando essa palavra e eu gostei. A palavra está sendo sólida. O que é uma equipe sólida? Uma equipe que consegue cumprir tudo o que quer, entra na pista e dá muitas voltas. Não parece estar sofrendo. De novo, gente, sem assistir, com as câmeras ligadas, acompanhando todas as voltas, é difícil cravar. Mas a gente vai colhendo depoimentos aqui e ali, de gente que está lá na pista. Aliás, tem uma coisa, Bruno Aleixo, fazer um parênteses aqui. Gente que está lá na pista disse que o barulho da fritada de pneu é completamente diferente agora. É mesmo? O pneu não tem mais aquele barulho mais esganiçado daquela borracha. Agora é outro tipo. Talvez a gente perceba pela televisão na primeira fritada que a gente vê. Mas depoimentos de quem estava lá, final da curva 1, que aliás, se alguém for a Barcelona um dia, eu recomendo, um ponto fantástico de você ficar. Só não é mais fantástico que sentar na curva 3. Mas enfim, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Tem essas observações interessantes. Agora, a Ferrari, ela foi um carro que fez algumas das suas melhores voltas, não sei se nesse terceiro dia ainda, mas nos 2 primeiros dias, sim, com o tanque cheio e nas primeiras saídas, nas primeiras voltas do carro. Então, isso é um indicador muito positivo. Se o carro sai, faz muitas voltas, ou seja, tanque cheio, e consegue fazer boas voltas comparativamente, tudo é relativo, gente. Nas primeiras voltas de um tanque cheio, é completamente diferente do cara que sai, dá a volta e volta para o box. E foi o que o Tsunoda fez muito ano passado no Bahrein. O Tsunoda saía, fazia a volta e voltar. Foi um dos destaques de pré-temporada. Todo mundo viu depois que a coisa não era bem assim. Então a Ferrari está sólida. Agora a Ferrari, vamos começar a entrar no porpoising. Aliás, eu acho essa palavra belíssima. Não sei o que o Bruno acha. Eu acho a palavra linda, maravilhosa. Aliás, eu coloquei no meu Twitter também. A gente podia só encontrar um jeito de aportuguesar isso aí, né? Se for acontecer muito, isso. Né? Mas eu fui colocar no Google Tradutor, até printei e coloquei no meu Twitter. Porpoise, sem o gerúndio, né? Porpoise, boto. Mas tem a ver, você sabe que tem a ver, né? Porque eu pulo, né? O boto, o golfinho, exatamente. O boto, o golfinho. Né? Aliás, esse é outro elogio que eu quero fazer para as televisões
para Sky Sports, no caso, né, que passou, por exemplo, a cobertura desses dias muito mais dedicada em focar no porpoise e na questão da Rússia, que tá, não sei se tem pergunta sobre isso, mas a Haas, tudo que está envolvendo, focou muito mais isso a Sky Sports do que nos tempos de volta. Eu aplaudo, acho muito mais relevante. Claro que os tempos de volta depois ter que ter o seu espaço para você analisar. Mas eu acho que a cobertura tem coisas muito mais importantes, né, que estão acontecendo na Fórmula 1, como, por exemplo, as declarações lamentáveis de Toto Wolff, Christian Horner, anti-Andretti. Totalmente já nas declarações. Antes era dissimulado, agora pelo menos eles estão sem disfarçatez. Totalmente, não, o Andretti tem que ver, porque essa nossa taxa existe para que a gente não perca lucro. Eles assumiram. Isso para mim é muito mais grave muito mais importante do que tempos neste momento da pré-temporada, com esse asterisco. Mas, Bruno, eu já até esqueci a pergunta. Falando do porpoising, né? Daqui a pouco a gente vai explicando ele melhor, mas só para não alongar muito na resposta, eu acho que a Ferrari é uma das equipes que pode ter o seu rendimento comprometido, porque, gente, o problema é facilmente curável. É facilmente curável. Se você, por exemplo, levanta o carro um pouquinho mais, acaba o problema. Mas se você levanta o carro, você perde performance. A solução para o porpoising é perder performance. É o sobe e desce, é o chacoalhar. Acho que para a gente aportuguesar, Bruno, a gente pode fazer isso, né? O carro chacoalha demais. Aliás, tem relatos de engenheiros que nos anos 70, final dos anos 70, porque esse problema existia no efeito solo antigo. Sim. Eu não me lembro porque eu não estava aqui, não estava assistindo. O Bruno deve se lembrar, o Adalto certamente também. Eu acho que era a Ligier. Meu Deus, o carro azul, não me lembro qual. Eu acho que era a Ligier. Dizem que em Monza, Bruno, as rodas chegavam a sair do chão, as rodas da frente. Da frente, olha, de tanto... claro que vocês da frente, que é a parte mais leve do carro, né? Mas de tanto que havia o porpoising. E é curioso, né, Bruno? Porque o porpoising não é simulável. Isso é muito interessante. Você não simula no túnel de vento o porpoising. Você não simula no CFD. É muito difícil você simular. Ter essa... É aquela grande diferença entre teste de pista e teste de simulação. Enfim, a gente vai esbarrar mais no porpoise ao longo dessa edição. Mas a Ferrari é uma das equipes, por isso que eu abri o programa falando que os tempos de volta têm que ser relativizados. Porque todos sofreram. Alguns mais, outros menos. Se todos vão mexer, todos vão perder alguma performance. Porque levantar o carro não é exatamente a solução que eles querem fazer. Então, como esses engenheiros são brutais em termos de ideias e soluções que a gente não consegue nem sonhar, eles vão fazer. Tinha equipe, Bruno, isso também são relatos, tá, gente? Também é informação. Tinha equipe tirando ponta do assoalho. Como se estivesse descascando um pouquinho, porque menos downforce, a chance é menor de você baixar o carro, do carro estolar, que é o que está acontecendo. Então, as soluções podem vir de qualquer lado, mas elas envolvem perda de performance. Então, gente, calma na análise. Ferrari está bem, mas foi uma das que mais sentiu. Será que ao curar o problema, ela vai continuar bem? É uma grande pergunta que fica. E outra coisa da Ferrari também, comentário que ela é bonita, hein? Que carro bonito, rapaz. Eu acho que talvez seja o carro mais bonito aí da temporada. É o que você mais gostou? Você sabe que eu tô achando a Alpine o carro mais bonito? Até para minha surpresa. Eu tô achando a Alpine um carro belíssimo. Todos os carros estão lindos para mim, eu acho. Você gosta de um carro azul, né? A gente tá vendo a Sauber ali atrás, né? Essa Sauber aqui, todo mundo sabe, é o carro mais bonito da história da Fórmula 1. Pelo amor de Deus. Não só em pintura você pode até falar que não, mas o desenho, as linhas do carro. Esse aqui é o carro mais bonito da história da Fórmula 1. É por isso que eu tenho ele aqui. Você vê que o fã de Fórmula 1, ele tem os gostos mais... são tradicionais. É só você que está assistindo, vai na internet e coloca Sauber 2005. Não existe coisa mais linda. Não olhe só para a pintura. Não seja modinha como o Bruno. Não olhe só para a pintura. Olha o desenho. Até os capacetes de Villeneuve e Massa são sensacionais. Ficam lindos do carro. É uma maravilha. É uma pérola do design. Bom, o Daniel Oliveira, ele quer saber o seguinte: o que vocês acham da atitude de alguns pilotos sobre o GP da Rússia, como o Vettel, e do cancelamento do GP da Rússia meio cedo para isso, a atitude foi correta? Já há candidatos para substituir a prova de Sochi? Boa pergunta. Pergunta atualizada. Pergunta atual. Pergunta atual, é isso. Para desafiar aqui os jornalistas aqui.
Pergunta pertinente, quero ouvir a sua opinião também, Bruno, mas se for para eu começar, eu acho o seguinte, a opinião do Vettel, nota 10, absolutamente nota 10. Eu vou te falar, o Vettel a gente pode criticar ele por várias coisas, a gente já falou várias coisas do Vettel aqui, mas que ele não se posiciona, isso aí não tem como. É impressionante como o pós-George Floyd, né, o pós-rebelião do Hamilton, o Vettel mudou, o Vettel deixou... Não que o Vettel fosse um alienado, me decepcionou muito a declaração do Alonso. Eu vi a entrevista, assisti a entrevista coletiva de imprensa, e aí o Alonso foi perguntado, todos foram perguntados sobre Rússia, né? O Verstappen foi até mais incisivo do que o Alonso. O Verstappen falou, um país em guerra, eu acho que nós não deveríamos ir para lá. O Alonso muito diplomático no sentido... O Alonso é um daqueles caras, né, gente, que está no nível... Alonso, Hamilton, Vettel, os caras quando são campeões, experientes, as entrevistas dele normalmente têm muito mais conteúdo, assim, de liberdade de fala, de posição. Não que os caras se posicionem sobre problemas do mundo, mas os caras abrem muito mais, o raciocínio deles é muito mais fluido. Uhum. E eu esperava do Alonso... O Alonso não, eu não quero falar a respeito, se a Fórmula 1 quiser ir, a gente vai... O Alonso 40 e tantos, mais de 40 nas costas, né, Alonsão? Pô, tava na hora já de se posicionar, né, amigão? Eu acho até, vamos ser justos também, né? Quer dizer, justo não, vamos tentar desenhar. Eu acho até que o Vettel já tinha alguma informação quando ele falou isso. Pode ser o caso, só uma impressão minha. Mas mesmo assim, o cara foi lá e tomou posição. O cara foi lá e deixou público. Aliás, a última frase dele, que não foi tão repercutida na imprensa escrita, eu já tomei a minha decisão. Uhum. Ele fala essa frase. Eu já tomei a minha decisão. É como no sentido, não vou mudar. Então, eu acho que... E outra coisa, gente. Aí, vamos lá. Vamos tentar mergulhar no negócio. O Grande Prêmio da Rússia, para mim, Fábio, não está cancelado. Exatamente, aí que eu queria chegar. Eu não acho que a Fórmula 1 cancelou o Grande Prêmio da Rússia. Exatamente. A Fórmula 1 fez o que ela faz... Fórmula 1 fez o que ela faz a vida inteira, né? Fez um borogodó ali naquele... Porque, gente, a Fórmula 1 disse basicamente o seguinte, nas atuais condições não é possível realizar um GP da Rússia, mas é óbvio que não é. Não precisa nem ser um Einstein para saber disso, né? O Fábio Campos caiu, hein? Acho que caiu da cadeira, mas ele já... Oi, tô aqui não? Tá me vendo? Não, sumiu só que... Tô aqui. Bruno, quando a Fórmula 1 cancela um grande prêmio, ela já tem até um padrão de redes sociais de comunicado. E a última frase do comunicado é: nessas condições não dá para ter corrida. Ou seja, ela apazigua os ânimos, porque já há uma pressão mundial para que os eventos sejam cancelados na Rússia. Vai ter, acho que a final da Champions League do futebol, né? Eu não sei se já foi cancelado, mas está marcada para a Rússia. Foi cancelado. Já foi, né? Pois é. Então a Fórmula 1 se livra da pressão, mas é aquele negócio, né? Olha, enquanto a sua casa está bagunçada, eu não vou. Mas se você arrumar a sua casa, eu vou. Aí veio o promotor do GP da Rússia e falou: não está cancelado. Está suspenso. Então a Fórmula 1, muito sorrateiramente, vai tentar fazer a poeira baixar. Agora, a gente não sabe se essa poeira vai baixar. Porque... A gente não sabe quando que isso vai acabar, e a gente não sabe, porque o negócio todo, gente, são as sanções que são aplicadas pelo mundo ocidental, vamos falar assim, contra a Rússia. Enquanto houver sanções, não vai. E eu espero que as sanções não acabem se os tanques saírem amanhã. Porque senão, entra, aplica, sai, perdoa. Não. Tem que ser passada uma lição para isso não acontecer. Né? Tem gente morrendo, gente. Tem prédio sendo destruído. Enfim, as pessoas não podem cruzar os braços. Acho que as pessoas não estão cruzando os braços. Mas tem que fazer mais. Então, Bruno Aleixo, a Fórmula 1 aposta, porque é 25 de setembro, né? A Fórmula 1 aposta em baixar os ânimos e voltar para lá. Ela não cancelou a corrida. Pela nossa experiência aqui, Bruno Aleixo, concorda, não cancelou. Não cancelou. É a última frase do comunicado. Agora, substituto, a Rússia está no primeiro grande prêmio de uma série do triple header, né? De uma série de 3 em sequência. Isso torna Rússia, Singapura e Japão. Né? É molezíssima, né? É só cada um numa ponta da Ásia, o maior continente do planeta. Moleza. Então, quem você vai substituir tem que ter uma facilidade logística, né, para ajudar. Eu acho que a Turquia, que está mais ou menos ali, perto
de Sochi, pode ser uma candidata, mas aí a Turquia pode, a Turquia tem interesse nessa data, a Turquia vai... Enfim, pistas tem, a pandemia mostrou, substitutos se encontram. Agora, vamos ver, eu acho que a Fórmula 1 quer ir para a Rússia. A Fórmula 1 quer ir para a Rússia ainda, e por isso eu acho que ela pegou muito leve. Se tiver eu acho que vai cancelar. Eu acho que vai cancelar, mas ainda não está cancelado. Mas se tiver que ir, vai também na maior cara de pau, sem problema. Fórmula 1 vai lá. A Fórmula 1 não se envolve com essas coisas, gente. Nunca se envolveu. Mas aí, Bruno, aí é uma coisa interessante que você falou. Eu acho que vai depender muito assim, do clima mundial. Porque eu acho que hoje, Bruno, é um pouquinho diferente da época do Eccleston. Eu acho que hoje há uma preocupação maior na imagem, que é bom. Fórmula 1 não pode passar acima de todos os problemas do mundo. Por exemplo, Bruno, se tivesse o Eccleston, eu duvido que a Fórmula 1 teria feito o ajoelhar antes dos grandes prêmios. Duvido que com o Eccleston teria a cerimônia. Por que a Liberty fez aquilo? É uma coisa cosmética, eu acho importante. Mas para a Liberty, vamos fazer para apaziguar os ânimos. Porque a Liberty segue meio que na linha, vamos correr na Arábia Saudita, vamos correr onde for, vamos ignorar certas coisas. Tanto que a Liberty já aboliu o gesto de ajoelhar, que eu sou contra. Eu sou contrário, eu acho que deveria manter. Não incomoda ninguém. Aliás, incomoda. Incomoda o presidente. Então, incomoda o presidente da Hungria, que o Vettel vai com a camisa a favor dos homossexuais. Mas aí incomoda, porque incomoda o príncipe da Arábia Saudita. Incomoda. Para incomodar. Foi feito para incomodar, né? Sim, é um incômodo saudável, exatamente. É um incômodo saudável. É um incômodo saudável. Mas aí, Bruno, eu tenho certeza que o presidente da Hungria, que o príncipe da Arábia Saudita, chegou para a Liberty e falou assim, ok, fez, não quero mais não. Muito bem. A turma vai xingar a gente, mas, gente, é isso aí, tá? Quem não gosta... Vai xingar a gente por quê? Porque a gente é a favor de ajoelhar? Não, vamos falar que a gente está falando de política. Chico Bala, dá para cravar que a ordem de força será a mesma? Mercedes contra Red Bull e depois Ferrari contra McLaren? Ou alguém do segundo pelotão vai subir de nível? Algum projeto chamou mais atenção? Várias perguntas, hein, Chico Bala? Muito bem. Esse quer saber tudo, hein? Chico Bala, as informações que a gente tem é de que, por exemplo, a Alpine não abriu o DRS. Ou seja, como é que você vai aferir a velocidade final? Quer dizer, a velocidade final até aferir por GPS. Aliás, dizem que é certo que a Alpine correu com um motor mais, digamos, que palavra eu vou usar? Conservador. Porque a diferença no final da reta era muito grande, maior do que no ano passado. Então, muita gente... E como os caras não abriram a asa, claro que a asa, todo mundo não, né? Eles sabem já, nós não sabemos ainda. Eles já sabem quanto que a abertura de asa dá em décimos no final da reta em Barcelona. Nós não sabemos, eles já sabem. E mesmo separando isso, não é só a não abertura de asa, até por questão sonora de quem está lá na pista, há muita gente confiável dizendo que a Renault não soltou o motor. Então eu estou dando só esse detalhe para as pessoas verem que não dá para cravar isso que ele está falando. Qual que vai ser a ordem? Ele falou Red Bull e Mercedes na frente de Ferrari e McLaren. Eu não cravo isso de maneira nenhuma. Porque eu acho que Ferrari e McLaren podem ser candidatas fortíssimas. Podem ser. Eu não faço a menor ideia. Não sei se você faz, Bruno Aleixo. Você já tem algum desenho de posição aí que você quer cravar? Zero. Não consigo. Vamos lá, Marcelo BP. Grande Marcelo BP, os 4 postados. Tá dando parabéns aqui pelo programa de quarta. Parabéns do Marcelo BP pelo programa de quarta, que foi extremamente técnico. Parabéns realmente que a gente precisa... e Marcelo BP é um daqueles ouvintes que não aliviam, né? Entram na canela. É isso mesmo. O que vocês acharam dos problemas de motor com a Alpine, Aston Martin e Williams? Que escreveu aqui, fumadinha. A Alpine não foi uma fumadinha, né? Foi um charuto inteiro. Andaram forçando demais os motores ou são problemas de grande monta? Bom, se são problemas de grande monta, a gente só vai saber se eles persistirem, né? Se o Bahrein ficar estourando. Agora, existe uma coisa que as equipes fazem, que é sempre bom a gente lembrar para quem não está tão acostumado com pré-temporada. Tem muita peça, gente, que a equipe quer que quebre. A equipe coloca o carro para andar até o limite. Vamos ver até onde essa peça vai. Muito. Eu não estou falando que o bloco do motor é uma delas. Mas qualquer quebra uma pequena quebra pode gerar muita fumaça. O Bruno entende bem de mecânica. Qualquer quebrinha pode gerar uma super fumaça. Pode não ser uma... Você está rindo por quê? Você entende. Estou falando sério. Você entende de motor, de carro, de rua. Você entende. Você sabe. Não desses de Fórmula 1 aí, né? Que muito moderno então, de pessoa.
Então, gente, por exemplo, o Pérez parou na pista ali, não pareceu ser motor, aconteceu isso com a Haas várias vezes, aliás, dizem que a Haas está arrebentando o solo, né, com o porpoising, né? Então, tem quebra, Marcelo BP, que é proposital. Não estou dizendo qual foi, qual não foi, se é, se não é. Estou dizendo que acontece nos testes. Engenheiros dizem isso. Os caras às vezes vão para quebrar. Então, no terceiro dia de testes, é natural. Será que é coincidência? Acho que não. Que seja o dia que tem mais quebra, né, Bruno Aleixo? Acho que não. Ele fez outras Eu até esperava que no primeiro dia tivesse, mas não teve. O primeiro dia foi limpo. Não esteve uma bandeira vermelha no primeiro dia. As outras perguntas que ele fez aqui sobre a relação de forças, né? A gente já acabou de falar. E a Ferrari também. Ele chamou de Ferrari pula-pula. Eu tô gostando das traduções que o pessoal tá dando aqui, viu? Gostei desse aí, Ferrari pula-pula. Vou adotar. Ana Pinheiro. É possível explicar rapidamente sobre os motores da Mercedes, da McLaren e Aston Martin? Há quem diga que são diferentes. Eu acho que são iguais, ela está falando. É só para esclarecimento mesmo, informação qualificada. E caso tenham visto, a Mercedes usou as aletas laterais como a Ferrari em algum momento. Tem como imaginar o resultado para o carro da Mercedes? O que a gente viu de carro trocando de carenagem, tem vários sites colocaram, inclusive, assim, ó, Mercedes de manhã, aí a carenagem, assim, vindo no carro de lado. Mercedes à tarde, aí a carenagem cheia das aberturas, né? Aquela para ventilação. Então, a pergunta dela é muito legal, mas não dá para saber, cara. Os caras testaram várias coisas, os caras trocaram, até a Red Bull, que a gente falou aqui, né? Daquela lateral tão diferente, né? Os side pods, até a Red Bull andou com os side pods um pouco diferentes. Ou com a carenagem, não sei exatamente aqui. Mas, enfim, teve diferença visual na Red Bull. De manhã para de tarde, dentro de um mesmo dia. Então, os caras... Gente, e ainda tem outra coisa, né, gente? A ponderação, para mim, ela tem que ser muito forte na pré-temporada. Nem os carros que vão largar no Bahrein vão ser esses. Porque os caras certamente vão vir com muito aprendizado. Eles estão, nesse momento, acabou os testes aqui, tem o quê? Tem 4 horas que acabaram os testes. Os caras já estão na fábrica processando informação, cruzando dados e fazendo. Gente, os carros que vão largar no Bahrein são muito diferentes. Isso é um fato. Eu prefiro comentar a pré-temporada com fatos do que com achismos. Embora a gente vá sempre tentar pegar alguma coisa. A outra pergunta dela, Bruno, que ela perguntou sobre os motores, se são iguais. Motores Mercedes. Em pré-temporada pode até ser que não, mas começou sexta-feira no Bahrein, os motores têm que ser iguais. Tem que ser iguais. Tem que ser, inclusive até o software é padrão, porque antigamente as fabricantes, montadoras, né, muito espertamente, não, o regulamento não proibia. Não estou falando que era falcatrua, não. Mas passavam as unidades de potência para Aston Martin, vamos pegar a Mercedes, né? Passa para Aston Martin, passa para a McLaren, para a Williams, era no Williams na época. Aliás, a Williams ainda também corre com o motor Mercedes, né? Mas o software, que é a programação do motor, não, aí ela usava só com ela. Ou seja, isso faz total diferença. O modo como você opera o motor, o modo como o software faz toda a questão, digamos, eletrônica da relação carro-motor. Mas hoje não. Hoje, por regulamento, é aquela coisa que a gente não bota a mão no fogo, né? Mas por regulamento, todos os motores iguais. E as equipes clientes têm como saber isso, né, gente? As equipes clientes não são bobas também. Então, pega o motor, abre a caixa e põe no carro. Eu acho que não. Mas tudo igualzinho. Pelo menos por regulamento, pelo menos durante a temporada. Porque na pré-temporada, não sei. Mas aliás, esse negócio de modificar para fora do regulamento na pré-temporada é uma conversa fiada. Para que o cara vai fazer teste fora do regulamento? É verdade. Aí ele vai correr dentro do regulamento. Então não faz o menor sentido isso. É verdade. Você está dizendo assim, para soluções, né? Eu tô só pensando assim, se os motores são exatamente idênticos, porque pode... Gente, daqui a 3, 4 dias, homologa o motor, o bloco do motor. Acabou. É o mesmo para 2022, 3, 4 e 5. Então, quem garante que não possa ter uma diferença de versão de um para outro? Pequena, para se aprender, não é sacanagem, não. Para se aprender, olha, esse aqui corre com esse pistão desenhado assim, esse aqui... Não. Talvez, porque agora faltam horas praticamente, gente, para lacrar o motor até 2026, tirando MG1K e mais outras 2 peças, a bateria e mais uma, que essas vão ser homologadas em 1º de setembro. As outras todas não, 1º de março, é daqui a algumas horas. Enfim, vai ser no carnaval, para a alegria do Bruno Aleixo. Que maravilha, muito bem.
O Marcos Aguiar, mandando abraço de Belo Horizonte aí, ó, tá? Conterrâneo aí. Esse efeito solo dos carros não facilita aquela decolagem em caso de acidente ou perda de um bico, por exemplo? E qual a explicação para os testes não passar na TV? Os testes dessa semana. Começando pelo final, né? A explicação é que a Fórmula 1 tinha um contrato um contrato de exclusividade com o Bahrein, de pré-temporada, de transmissão de pré-temporada. Aí a Fórmula 1, né, parece, né, como se tivesse sido pega de surpresa por ela própria, porque ela já sabe desde 2017 que vai existir um novo carro, decidiu ampliar o teste para aumentar o conhecimento do carro. E aí se viu de mãos atadas no contrato com o Bahrein. Ou seja, como o Spa-Francorchamps no ano passado, tudo uma questão boba que poderia ser resolvida, poderia ser contornada para se transmitir. Teve um ouvinte, um seguidor no Twitter, gente, eu queria tanto pegar o nome dele, mas até eu achar que vai ser um pouco difícil. Ele resumiu com aquela expressão que é perfeita. É o famoso do Lewis Hamilton, né, criação de Lewis Hamilton, cash is king. A Fórmula 1 não está transmitindo a pré-temporada por causa de dinheiro, para não perder dinheiro num contrato de um contrato com o Bahrein. Sendo que isso podia ter negociado. Assim como a Fórmula 1 renegociou na pandemia, olha, eu não vou correr aí no seu país, mas você ganha um ano a mais de extensão. Podia ter virado para o Bahrein. O Bahrein, né? Aqui, nós vamos transmitir essa pré-temporada em Barcelona e você ganha mais sei lá quantos anos de contrato de transmissão, de pré-temporada, de promoção. Negociado, né, gente? O motivo é absolutamente injustificável. Na era da F1 TV, na informação, na estreia de um novo carro, todo mundo quer ver. O motivo é injustificável, lamentável. É contrato, igual o Grande Prêmio da Bélgica do ano passado. Tinham que fingir para não perder dinheiro. Fingiram agora também que é shakedown para não perder dinheiro. Eu até esqueci a primeira pergunta, Bruno Aleixo. Primeira pergunta é se o efeito solo não facilita a decolagem dos carros perder um bico. Não, se perder um bico, eu acho que não, porque o bico é muito alto. Não é o contrário, porque os carros com efeito solo nos anos 80 não tinha nem asa dianteira, né? Isso. O bico eu acho que não, porque os bicos, inclusive, estão muito altos, né? As asas estão muito altas. Ou seja, a diferença para o efeito solo, claro que terá, se você tira a asa, claro que tem, mas eu não acho que chegue a esse ponto. Agora, o questionamento dele tem sentido, Bruno. Por exemplo, se uma roda sobe na outra, e um carro, né, faz aquela, a gente já viu várias vezes, né? O carro decola, é uma boa pergunta. Como esse ar é muito forte por baixo, se ele não vai... A pergunta é boa. Não vou arriscar aqui porque eu não tenho conhecimento de engenharia, mas é uma pergunta boa. É isso aí. O Marçal Kawai Prado. A Red Bull rodou muito com os pneus C2. Com os pneus mais duros, fica mais fácil entender o comportamento da aerodinâmica ou existe alguma outra razão? Eu acho que isso também depende de tudo, gente. Depende da suspensão, né? A gente está falando tanto da suspensão no nosso programa de quarta-feira. A equipe mudou de suspensão, como a Red Bull, né? Aliás, agora dá para a gente cravar certinho, né, Bruno? A boa e velha história do push rod, push rod. A gente tem Red Bull na parte da frente, tá, gente? Na frente do carro. A gente tem Red Bull e McLaren com pull rod, que é aquela que começa embaixo do carro e sobe em direção à roda. E a gente tem Ferrari e Mercedes com push rod, que é invertida. Então, esse conceito novo, o pneu mais duro, pode sim ajudar. Agora, o pneu mais duro ele tem várias funções que ele pode ser mais útil. Para ver a quilometragem dele e basear os outros nessa quilometragem. Olha, vamos correr com o mais longo e depois a gente calcula e vê a diferença. A Mercedes teve uma pré-temporada, gente, que ela não colocou pneu vermelho. Nenhum dia, nenhum momento. Ela tinha lá vermelho, amarelo e branco. E ela não andou na pré-temporada em nenhuma volta. Acho que faz o quê? Uns 2, 3 anos isso. Não andou nenhuma volta com o pneu vermelho. Por quê? Porque os caras usam para calcular. Talvez usar o mais duro seja mais fácil. Talvez não. Isso é certo, né? Você usa o mais duro e você vai decrescendo. É mais fácil de você usar o mais mole e tentar supor até onde vai o mais duro. Então tem várias. Agora, tem essa questão aerodinâmica. Tem uma questão muito importante no porpoising. Vamos lá, mais porpoising. Tem uma questão muito importante no porpoising que a gente falou no programa passado. Assim, não deste efeito. Ninguém imaginava, nem as equipes sabiam que ia dar esse efeito. Era mais fácil prever a guerra na Ucrânia, porque eu vi o tweet do Bruno Aleixo falando assim, os caras ficam brigando quem previu, quem não previu.
Era mais fácil prever ou errar ou acertar a guerra na Ucrânia do que prever o porpoising. Porque nem as equipes previram. Nem as equipes previram. Você acabou de responder não... o próximo aqui, ó, o Paulo Édipo. Estava perguntando se alguma equipe já estava esperando o efeito pula-pula. Eu vou chamar de efeito pula-pula, desculpa aí. Nenhuma. Mas o que a gente falou no programa passado? Falamos enfaticamente: suspensão mais dura, pneu mais duro, pneu com a maleabilidade. Eu lembro que eu usei até o gesto aqui nos braços. A maleabilidade do pneu menor. Suspensão mais mole e pneu mais digamos assim, maleável, aliviariam muito o porpoising. Muito. A suspensão está sendo mais dura, como a gente explicou aqui os motivos. E tem uma outra coisa que a gente não falou no programa de quarta-feira, que aliás teve até uma ouvinte, esqueci o nome dela, que escreveu lá: melhor programa de todos. Foi mesmo. E eu respondi para ela assim, eu ainda saí com a sensação de que poderia ser melhor. E aí teve outro que escreveu lá assim: Adalto vai ficar maluco. Não fala isso que o Adalto vai ficar maluco. O Adalto manda a gente embora. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Um efeito, gente, esse efeito da suspensão mais dura e do carro mais duro, que a gente previu, a gente explicou, e a gente não falou no programa passado, Bruno, é que as suspensões ficaram mais simplificadas. Por exemplo, sistemas hidráulicos foram abolidos. Isso era muito interessante para aliviar o porpoising, porque a suspensão com os sistemas hidráulicos, a suspensão estão usando simplesmente molas no encaixe. Até nas imagens é diferente. Então a suspensão, eu acho que foi uma das únicas coisas que, assim, retrocedeu mesmo. Assim, ó, vamos retroceder em termos de sofisticação. Então as suspensões, além de serem mais duras, porque agora o carro com efeito solo não pode balançar, por isso que o porpoising preocupa tanto. O pneu é mais duro, a roda é maior, a suspensão tem que ser mais dura por causa disso. A suspensão também é mais dura porque o sistema de amortecedor do carro é muito mais simples, é muito mais rudimentar. Então, gente, tudo isso vai gerando o porpoising. Mas a principal razão do porpoising, né, Bruno? Vamos lá. O carro está na reta. Tem um ponto, aí o carro vai descendo, vai sendo sugado, como o Bruno brilhantemente explicou. Obrigado. Brilhantemente no último programa. Brilhante mesmo, estou falando sério. Chega um ponto em que o carro todo estola. É isso que está acontecendo. Quando o carro todo estola, o que acontece? Ele perde a sustentação, ele sobe. E aí, como reação, ele volta. Então, esse movimento ele é perpétuo, porque ele vai e volta. Na hora que o downforce pega, engata de novo, o ar volta a passar, ele volta a descer. Então, acaba virando o efeito da onda. É o efeito da água. Isso é o porpoising. Isso é o que está gerando o porpoising. Assim, tem gente dizendo, né, Bruno? Peguei aqui informações para trazer para cá. Tem gente dizendo que pode ser a deformação do pneu diferente. Também está surpreendendo. Embora a deformação de pneu é até cedo para cravar. Tem muita gente dizendo que pode ser os bumps na pista, que estão agravando isso. E tem todo sentido nisso que eu falei, né? Se o carro está ali, muito juntinho ao chão. Gente, eu estava vendo as imagens da Sky Sports, na curva 3, que eu já até dei um depoimento aqui no Loucos, né? Que é um lugar que quem já foi em Barcelona, como eu já fui, sentar ali é a coisa mais gostosa do mundo. Você vê os carros contornando ali, aquele curvão. Curva 3 é o curvão. É o curvão, né? É o curvão. Gente, eu estava vendo as imagens ali. Cara, os carros passam. Tudo bem que a Força G está jogando eles para o lado aqui onde ficam as câmeras, do lado de fora da curva. Mas os carros estão batendo no chão. Você não vê 1 centímetro. Claro que não é exatamente isso, mas assim, no olho nu, o carro está impressionante como ele está no chão. É impressionante. Você não vê uma linha ali na curva 3. Impressionante. Eu fiquei impressionado com as imagens. Ou seja, os carros estão perto do chão. Se tem bump na pista, com essas suspensões duras, o carro só... E aí, na hora que ele volta por causa do efeito solo, o movimento é perpétuo. Ele não vai parar. Ele só vai parar na hora que você for frear. Então, gente, um pouquinho de porpoising. A palavra mais linda criada já pela Fórmula 1 em todos os tempos. Mas vai ser doravante chamado de efeito pula-pula. O Fernando quer saber o seguinte: olá, todos confrades. Nessa temporada, ao invés de Mercedes e Red Bull disputando o título, forem Ferrari e McLaren, seria uma zebra ou uma decepção pelo lado da Mercedes e Red Bull? A decepção seria, né? Porque eles estão esperando ganhar, né? Pode ser, decepção pode ser, agora zebra não. Zebra gente, não. McLaren e Ferrari tiveram 2021 inteiro para brincar sobre 2022. Inteiro. A Ferrari assumiu isso. Nós não vamos mexer nesse carro. E não mexeram. Mexeram no motor, lembra? Teve aquela atualização de operação de energia.
O Leclerc numa prova, o Carlos Sainz na outra, um na Rússia e outro na Turquia, eu acho, se não estou errado. Então, gente, a Ferrari teve todo o tempo do mundo para focar nesse carro. Mercedes e Red Bull tiveram que dividir. Cara, até onde nós vamos aqui nessa briga do título? Com túnel de vento limitado, com tempo de túnel de vento limitado, com orçamento ali sendo monitorado. Então, não é surpresa a Ferrari e McLaren tá bem. Vamos ver quão bem. Vamos ver o quão bonito a língua portuguesa, né? O quão bem estão Ferrari e McLaren. Agora, não descarte Mercedes e Red Bull. Não descarte. Eu acho que essas duas... Me parece que essas duas estão muito conservadoras. Como todas estão. Acabei de falar da Alpine, do motor. Todas estão conservadoras. Mas a Ferrari e a McLaren parece estar conservadora bem. Né? Conservadora consistente, conservadora sólida. Agora, eu acho que essas quatro é para ficar de olho. Muito bem. O Josivan Barros. Vocês sabem se as equipes testaram ultrapassagens nesses 3 dias de testes? Boa pergunta. Até coloquei um tweet sobre isso, né? Muita gente, já pode ultrapassar melhor. Teve gente que escreveu lá no meu Twitter assim, os carros estão muito mais estáveis. Eu falei assim, olha, mas que maravilha. Me dá essa câmera, me dá esse link para eu assistir. Porque sem ver eu acho impossível. Mas a galera quer, né? O pessoal quer saber tudo. Essa questão dele, Gente, deu branco aqui. O Josivan. Não, a pergunta, eu esqueci não foi o nome. O nome eu já esqueci na hora. Pergunta, você quer saber? Isso aí, você quer saber. Ele quer saber se você sabe se as equipes testaram ultrapassagens. É isso. Eu comecei falando isso. A questão lá do Twitter, tanto que escreveram para mim. E eu coloquei lá. Gente, não dá para saber com precisão se as ultrapassagens estão mais fáceis ou não, pelo simples motivo de que, primeiro, nós não estamos enxergando, assistindo, vendo exatamente quando o cara entra, quando vai, quando não vai. Mas a gente não sabe a condição do carro da frente. A gente não sabe se o carro da frente está forçando. A gente não sabe se o carro da frente está com um tanque muito cheio. A gente não sabe se o carro da frente está na 49ª volta do pneu. Não dá para saber. Aí você vê os pilotos falando, não, seguir está mais fácil. Beleza. Aí vem o George Russell e fala, não está tão fácil. Então, gente, não tem como saber isso em pré-temporada, porque você não tem uma ultrapassagem como na corrida em pré-temporada. Não tem. Por mais que o cara de trás... O piloto de trás possa falar, eu vou com tudo, vou ultrapassar e faça certinho como na corrida, o da frente você não sabe. Você não sabe se o cara tá forçando, se o cara tá aliviando, a condição do carro. Não dá para saber, gente. Eu queria muito saber, mas não sei. Isso aí teria que ter uma colaboração entre equipes ali, né, e tal, e não vai ter, né? O Alisson... Mesmo se tiver, Bruno, mesmo se tivesse assim, vamos ensaiar, né? Porque cada equipe só tem um carro na pré-temporada, ela não pode fazer ajudar o Ricardo e o Norris não podem fazer, porque só tem um carro. Mesmo que uma equipe combinasse com a outra, o Red Bull e a AlphaTauri, a condição, gente, digamos assim, o psicológico do cara da frente, até onde ele vai forçar, ele vai arriscar, isso não é simulável em teste, só na hora do vamos ver. O Alisson Reis está perguntando sobre o efeito pula-pula, a gente já respondeu aqui, muito obrigado aí pela pergunta. E o Adilson Bizarria, ele quer saber se existe será que algum fornecedor pode fazer uma evolução no motor disfarçada de confiabilidade? Né, por causa daquele negócio do congelamento, né? Essa é uma grande pergunta. Como é que é o nome dele, Bruno? Adilson, boa pergunta, Adilson. Eu acho que é mais uma coisa que a gente tem que ser muito ponderado na resposta, porque a gente não pode dizer que vai fazer, que não vai fazer, que dá, que não dá. Nós não temos conhecimento da aferição técnica do motor. Tem algum loophole, como eles dizem em inglês, né, algum furo no regulamento, alguma coisa nas entrelinhas do regulamento, que o cara pode fazer isso? Já fizeram. E isso a gente pode dizer. Já fizeram. Antigamente, disfarçava. Eu sempre cito o Gary Anderson aqui, que é meio que o meu guru aqui de assuntos técnicos. O Gary Anderson dizia, se disfarçavam, se camuflavam mudanças de velocidade camufladas de confiabilidade. Mas essa era outra época, gente. Hoje em dia, até a FIA é muito melhor para isso. Embora a FIA tenha vários defeitos na questão de iniciativa de punir ou de pegar alguma coisa, outras equipes são talvez até mais efetivas do que a FIA de falar, essa equipe está fazendo isso com o motor. É o que acontece com as asas flexíveis, com tudo. As outras equipes é que pegam e denunciam. Lembram daquela, Bruno, da Racing Point com a Renault, em Suzuka, do negócio do balanço do freio, que a Renault estava usando ilegal? Quem denunciou? Foi a Racing Point. Então, assim, as equipes pegam umas às outras. Então, eu acho muito difícil. Eu acho muito mais provável que as equipes estejam
jogando tudo lá para cima no motor. Ó, faça um motor que ande. Se ele quebrar, não tem tanto problema. Muito entre aspas, tá, gente? Entre 200 aspas. Claro que tem problema. Mas é muito melhor você arriscar num motor, fazer ele muito rápido, e se ele tiver problema de confiabilidade, você provar que é isso mesmo e trocar, do que você fazer um motor confiável e você não consegue mais ganhar velocidade. É muito. Você pode trocar a peça e deixar uma peça rápida, confiável. Não o contrário. Então, eu acho que as equipes vão jogar por aí. Falcatrua, não dá para cravar. Eu acho que a FIA está muito ciente disso que aconteceu e acho que ela está muito esperta. Tanto que pegou a falcatrua da Ferrari em 2019. Foi pega, punida, e a Ferrari paga até hoje, pagou até a última corrida de 2021 pelo que fez. Então, gente, é possível, mas difícil da gente cravar. Legal. O David Fermi, parece claro que as 4 primeiras continuarão no top 4. E a ordem, com base nos conceitos, vai continuar a mesma? Os conceitos dos testes de Barcelona. A ordem que ele fala o resto do vai ser Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, ou Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren, ou Mercedes, sei lá. Gente, como eu falei, vou repetir. O porpoising pode mudar um pouquinho o jogo. A Ferrari tá bem, mas a Ferrari foi, nas imagens que a gente viu, a que mais sente. A que mais... tudo bem, gente, ver por uma imagem é perigoso, porque a gente não sabe o tanque de gasolina, o peso do carro é muito influente, né? Se o carro balança muito ou pouco. Não que o peso vai evitar do carro balançar, mas se ele balança muito é uma coisa. As imagens que a gente viu, né, Bruno, da Ferrari, o tanque podia estar vazio, a gente não sabe. Tem uma imagem da Renault, né, Alpine, né, ela está balançando menos. Está em outro ponto da reta também, não é exatamente o mesmo ponto da reta. Então, gente, o porpoising pode mudar, sim. Quem sabe até décimos de segundo. Pode. Então, o ouvinte está sendo precipitado, na minha opinião, de dizer que as 4 vão ser as 4 top. É o que indica. Mas com porpoising, com as mudanças que vão ser feitas, com o aprendizado no carro. Gente, vai ser a maior mudança em 6 meses, assim, a maior período de aprendizado em 6 meses da história recente da Fórmula 1. O que os caras vão aprender, tem muito engenheiro dizendo que os carros vão convergir para visualmente. Porque os carros estão bem diferentes. Eu acho que eles são parecidos se você vê de longe e você vê de lado. Mas se você vê de frente, os carros são muito diferentes mesmo. Eu acho eles diferentes de qualquer ângulo. Eu acho os carros desse ano diferentes entre si. É mais do que do projeto de 2017 e 2021. Eu acho que de lado eu ainda tenho a sensação. É uma impressão minha. Provavelmente você está certo e eu estou errado. Não, eu acho de cima é bizarro, que é completamente diferente, né? Mas por quê? Porque cada um fez uma asa, cada um fez... porque é o seguinte, gente, sabe qual que é o X da questão? Que tudo vai convergir? Eu acredito que os engenheiros estão sendo muito sinceros quando falam isso, porque agora, gente, mudar na parte de cima do carro afeta menos do que até o ano passado, porque estamos vendo a era do efeito solo. Mais importante, nós não brincamos aqui no programa passado, que se o carro for levantado por um trator, os caras não vão querer mostrar, porque aquelas mudanças ali são difíceis de copiar. As de cima, não. Não só pela facilidade visual, óbvia, mas porque agora mexer na parte de cima do carro vai ser menos, digamos, sensível. Claro que é muito sensível ainda, mas menos do que era o ano passado. Porque o ano passado a parte de cima do carro delineava o seu desempenho. Agora é a parte de baixo. Então, há essa teoria de que os carros vão convergir visualmente. As equipes vão, opa, esse aqui fez isso, vamos fazer igual. Isso é mais possível de ser feito agora do que em qualquer outra época. Então, os carros vão ficar mais parecidos. Muito bem, o Adriano Aguiar, a asa da Red Bull é a única abaixo da pressão do vácuo. Isso é bom ou ruim? A única abaixo da pressão do vácuo? Não sei, não tenho essa informação. Eu não sei também, Essa me pegou. Não tem. A diferença asa dianteira, será? Da asa dianteira, né? Se for a dianteira, a da Red Bull ela tem uma leve descida no meio. Né? Algumas são mais retas, a primeira lâmina, gente, lembra que a gente falou aqui dos elementos da asa no programa passado? O primeiro elemento, ou seja, o mais baixo e o maior, ele está variando muito em alguns carros. Em alguns carros o bico está ali, entrando ali, o da Ferrari. Tem carros, como a Red Bull, que esse elemento está abaixo do bico. E o da Red Bull tem uma mergulhada que dizem que está chegando ali no limite do regulamento, até onde ele pode chegar. Enfim, então isso é uma coisa visual, mas a pergunta do ouvinte, essa eu não sei. A gente é franco, se a gente não sabe responder, a gente tem hora que a gente não sabe. Mesmo assim, ele falou, vocês são incríveis. Obrigado, viu, Adriano Aguiar. Aí ele vai mandar no próximo programa assim. É incrível, porra nenhuma.
O Saulo Dantas. Fábio, o motor da Alpine já é o motor atualizado para 2022? Ah, a gente já falou, né? Não, falou isso aqui no começo, né? Sim, é um motor atualizado, mas ele ainda pode ser mexido. As equipes, hoje estamos gravando no dia 25, as equipes têm 25, 26, 27 e 28 para mexer no grosso do motor e depois são 4 anos sem poder. Então, o motor é o novo, claro que eles andaram no teste com o motor novo, não tinha o menor sentido não andar com o motor novo. Mas o nível desse motor ainda pode ser ajustado, digamos assim. Muito bem, pergunta agora do Aura Drummer, tá bem? Esse aí, 4 costados, né? Pergunta simples, ele falou. Olha se é simples a pergunta dele. O que será da Haas e principalmente do Mazepin? O cara está sendo hostilizado nas redes sociais e eu acho a posição dele muito difícil. A Haas hoje já testou com o carro sem o patrocínio lá da empresa do pai do Mazepin, né? Ele falou que o Mazepin está sendo hostilizado? Eu não sabia. Eu não vi isso também. O Mazepin já foi hostilizado por vários problemas, né? Coisas que ele fez. Coisas que ele fez. Agora você vai hostilizar. Você vai hostilizar o cara porque o Só porque ele é russo, do país dele. Porque o presidente do país dele resolveu invadir. Gente, eu tô falando assim, eu não vi nenhuma declaração dele, se ele fez alguma declaração apoiando. Não, ele postou um tweet, ele fez uma declaração. A declaração oficial dele, assim, ele foi retirado de todas as entrevistas coletivas que ele ia participar. O Gunther Steiner também foi retirado. O Gunther Steiner falou hoje, no final do dia, mas também tinha sido retirado da conferência de imprensa. E o que eu vi foi um tweet do Mazepin meio que em comunicado oficial, assim, gente, as coisas fogem do meu controle, eu estou tentando contribuir com a equipe, mas eu não sei o que vai acontecer. Mais ou menos nessa linha que eu vi, que foi o tweet do Mazepin. Não é nada demais. Né? Se ele está sendo hostilizado porque ele é russo, é mais uma idiotice. Como os caras hostilizaram o Latifi. Isso, exatamente. E pode acontecer, né? Se me contarem isso aí, eu não vou duvidar, não, porque hoje em dia, meu filho. São os idiotas, né? São realmente idiotas. Não estou xingando, não. São idiotas. São pessoas que não raciocinam. Elas não raciocinam, senhor. O cara é russo, eu vou xingar porque ele é russo. Mas já há uma má vontade com o Mazepin, que, né, por coisas que ele já fez extra-pista, e as pessoas já ficam com má vontade. Tem uma má vontade brasileira que digamos assim, corporativista, nacionalista, porque o reserva do Mazepin é o brasileiro. Então já tem uma predisposição, talvez, em xingar o cara. Não sei se ele está sendo xingado no Brasil ou não. Repito, não sabia nem que ele estava sendo xingado. O Mazepin fez coisas erradas, fez vídeos lá, né, não recomendáveis. Uhum. A crítica que eu tenho ao Mazepin é a mesma que eu tenho ao Stroll e ao Latifi. É um filho de dono na Fórmula 1. E eu não sinto falta desses caras. Se esses caras saírem, eu não sinto a menor falta. Porque, para mim, o automobilismo Fórmula 1 tem que ser os melhores. Uhum. Mas nem sempre foram todos os melhores. Mas eu não vou bater palma para filho de dono. Então, se o Mazepin sair, eu não vou lamentar. Agora, ficar xingando o cara porque o cara é russo, né? Um monte de gente na Rússia protestando, nas ruas da Rússia, um monte de gente lá que não quer, enfim, que a guerra aconteça. Então não vejo por que protestar. Quer dizer, não vejo por que xingar o cara. Né? Protestar, sim. Protestem quando quiserem. Agora, ele pergunta da situação da equipe. Né? Eu acho preocupante. O Gunther Steiner falou, não, o nosso ano está garantido, não tem problema. Cara, o meu principal patrocinador, você vai falar que o seu ano está garantido? Não é nem o principal patrocinador, né? É o cara que banca, né? É o cara que banca a equipe. Se o cara não puder bancar a equipe, meus amigos, porque o pessoal aqui no Brasil está discutindo isso, né? Vamos ver se agora vamos ter um brasileiro. Gente, talvez não tenha equipe para o brasileiro correr. Eu, sinceramente, acho que a gente... Ou tem equipe até um determinado ponto. Eu acho que a gente tem que considerar seriamente a possibilidade de termos um grid com 18 carros, né? Que é culpa absolutamente total da Fórmula 1, né? Total. A gente está vendo nos últimos dias, né? Como nos últimos dias está escancarado uma coisa que eu falo desde que eu saí da faculdade, desde que eu recebi meu diploma, que é 20 carros, é inaceitável. Será que vão esperar 18 para acordarem? Olha o que estão fazendo com o Andretti, gente. Olha o que estão fazendo com o Andretti. O Toto Wolff vem com aquela... Não, porque o Andretti tem que provar que vai agregar a Fórmula 1. Cara, dá vontade de xingar o cara. Piada, né? O nome Andretti, gente, a equipe Andretti já agrega num campeonato de kart do Bruno Aleixo lá com o Ricardo Banniman. Se entrar um Andretinho, um kart do Andretti lá, já vai agregar.
Vai agregar muito mais, inclusive, do que os karts de Bruno Aleixo e Ricardo Bueno. Vai andar atrás, né? Mas tudo bem. Vai comer poeira, sem dúvida. Agora, gente, olha, o Toto Wolff sugere que a Andretti tem que mostrar que é séria. Uma equipe que está na Indy, que está na Fórmula E, que está no INSE, que está na Extreme. Toto Wolff, se enxerga, amigão. Se enxerga, amigão. Se soltar o nome Andretti, de um lado e o nome Wolff do lado, o nome Andretti come esse prof. Come o nome Wolff. Exatamente. Se enxerga, bonitão. Você é muito bonitão, se enxerga, cara. Isso, você tem razão. Só que eles estão enxergando a própria carteira, Bruno. Eles enxergam o próprio bolso, porque eles acham que dividir o bolo por... Eu falo isso há muitos anos, gente. Eu estava recuperando meus tweets. Tem tweet meu de 2017 contra isso. Agora eles estão falando abertamente. Eu não preciso nem ficar lá caçando. Não, porque nós temos uma taxa que não merecemos dividir o que a gente divide por 10, dividir por 11. Meu Deus do céu, né? De uma... E aí, eu coloquei no meu Twitter também nessa quinta-feira, a ilha de bom senso chamada Zac Brown. Ilha de bom senso, que deu uma entrevista para o Motorsport falando: temos que pensar no esporte a longo prazo, não na curto. Nós queremos crescer o esporte ou não? Fechar os olhos para Andretti é ter vista curta, é o short sight, como dizem, né? O Zac Brown, uma ilha de bom senso entre esses... digamos, capitalistas em excesso, capitalistas todos são, corporativistas, que são esses Toto Wolffs, Christian Horners da vida, que não querem Andretti só para não dividir. Existe o medo esportivo, claro que eles querem ganhar menos competidores, para eles é mais fácil ganhar, mas eles não querem dividir a fatia do bolo. Ora, coitadinhos, tão pobres que são, né? A Red Bull acabou de fechar um patrocínio que se estima de 500 milhões de dólares com a Oracle. Empresa dos Estados Unidos, que vão olhar mais ainda para a Fórmula 1 se a Andretti entrar. O Zac Brown, perfeito. Ter uma mentalidade muito pequenininha. Mas, enfim, Bruno, a gente já está com o tempo estourando. Só deixar isso claro. Então, tomara que a Andretti não... a Haas não desabe, eu acho muito perigoso, muito perigoso. Embora o Gene Haas tenha dinheiro. Hoje existe um teto de orçamento. Ele completa? Ele não quer completar. O cara caçou lá aquela Rich Energy, lembra, Bruno? Aquele carro preto, que era um picareta. Aquele era um picareta de marca maior. Dizem que o energético nem existe. Nem existe. Aquele é um picareta. Tomara que a Haas... E a Haas vai atrás dos picaretas, porque o Gene Haas não quer bancar. Será que ele vai poder bancar? Tá aí. Estados Unidos hoje está olhando para a Fórmula 1. Pode acontecer de achar patrocínio. Tá muita gente achando. Mas vamos ver. O perigo existe. Toto Wolff falando que o Andretti não vai agregar. Te durma com barulho desses. Muito bem. Cristiano... Não é só ele, não, tá? Christian Horner também, a declaração na mesma linha. São todos eles. Estou pegando o Toto Wolff aqui porque é o que ganhou as manchetes. Isso aí. Cristiano Coutinho tá falando que o efeito pula-pula passou a sensação de nostalgia com os carros dos anos 80. É isso aí. Sugestão de GP, ele tá falando aqui, ó. GP do Canadá de 1992. Mesmo eu sendo nascido em 1996, é no mesmo ano que eu. Que coisa. Foi uma das corridas que me marcou. Peraí. Você nasceu em 96? Não. Claro. Lógico. 1896. Ele tá falando aqui, ó. Foi uma das corridas que me marcou por 2 pontos e me fez soltar um palavrão no meio da corrida em plena madrugada. Ele não deve morar aqui, né? Porque o GP do Canadá geralmente é à tarde aqui, ele tá falando madrugada. A McLaren estava... Às vezes ele viu essa corrida. Depois, porque ele nasceu. Ele é novo, depois, isso. Ele tá falando que ele é novo, ele deve ter assistido de madrugada. McLaren consolidada como segundo carro em 92, mas os problemas de confiabilidade custou ao Senna o P2 daquele ano, com quebras de 50% das corridas do calendário. 92... Você lembra dessa corrida, Bruno? Cara, eu lembro dessa corrida que o Mansell tentou ultrapassar o Senna e passou reto ali naquela curva de entrada da reta, pegou terra, rodou, aquelas coisas bem do Mansell, assim, né? Deixa eu ver. Sobre os testes, vocês pretendem fazer um overview após o último dia e a opinião de visão de vocês? Fizemos aqui, foi o que fizemos, né? Ao longo de todo o programa. Se ele está falando dos testes do Bahrein, a gente vai ter uma situação curiosa, né? Que os testes... se for o teste do Bahrein. Os testes vão acabar uma semana de começar a Fórmula 1. Né? Então, temos que ver ali onde vai encaixar certinho. A gente vai ter, claro, no louco de terça podemos fazer isso, mas
a pré-temporada vai acabar em cima, né? Da largada. Normalmente isso é 2 semanas. Isso também a Fórmula 1 mudou para adaptar para esse ano, né? Não conseguiu mudar o contrato com o Bahrein, mas isso mudou. A pré-temporada está mais colada com o início do ano. Ó, e para finalizar aqui, o Rons, qual a opinião de você sobre a Alpine e seu novo motor, já que foi mudada a filosofia? Pelo que o CEO da equipe falou, eles vão arriscar muito na potência em detrimento da confiabilidade por causa do congelamento. Isso, exatamente. É isso que eu falei, né? Faça um motor rápido, se ele quebrar, a gente conserta. O regulamento. Aí não precisa entrar naquela outra pergunta do ouvinte, né? Vamos dar um jeitinho, não precisa de jeitinho. Você, cara, tá quebrando aqui, eu tô com essa peça, preciso. Tudo sendo provado direitinho. Aliás, esse ano eu acho até que tem essa questão, né? As outras equipes têm que aprovar, né? Você quer trocar uma peça, as outras equipes vão ver. Eu esqueci de responder isso para o outro ouvinte. As outras equipes olham. Então, além da investigação da FIA, as outras equipes podem falar, não, tem alguma coisa errada aqui. Essa peça não é exatamente, enfim. Isso é importante também. Agora, a gente já falou do motor da Alpine, né? Não foi liberado, tudo indica que não foi liberado para correr solto, digamos assim, nessa pré-temporada até agora. Muito bem, é isso aí, pessoal. Finalizando então esse Loucos por Automobilismo. A gente respondeu aqui todas as perguntas, né? Neste pré-carnaval. Aproveite o seu carnaval, mas não se esqueça que a pandemia não acabou, né? A gente está começando a ver a luz no fim do túnel da pandemia, mas agora temos uma guerra, então a gente não tem muito sossego nesse mundo moderno, né? Então tome cuidado aí, mas aproveite da maneira mais responsável possível, né? E se a gente volta na próxima edição com a edição 199 do Loucos por Automobilismo e depois a edição 200, hein? Olha aí. Não, teve um ouvinte que escreveu, né? Tá chegando a 200. Tá chegando a 200. Vamos ver o que a gente faz aí de especial para os nossos ouvintes, beleza? Grande abraço para todo mundo e até a próxima edição. Valeu!